E graças a Deus pela sensibilidade da igreja em viver alguns momentos. 1 Samuel 13, de 1 a 7, é um texto que vai nos levar pelo caminho deste tema: a ressurreição dos homens. Coloque aí o retorno de Jedi, né? É aquele tipo de tema que dá aquela sensação de Spielberg. Vai aparecer um negócio meio pá. A ressurreição dos homens. Primeira Samuel 13, de 1 a 7, nós temos a história de um monte de homem covarde. Um monte de homem fujão. Interessante que quando eu pensei sobre a ressurreição dos homens, me veio logo a lembrança da história dos líderes do povo de Deus, dos soldados, que em vez de irem para a batalha, se esconderam nas cavernas. E o texto diz assim: Saul tinha anos de idade quando começou a reinar, e tendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou cada um para a sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, esconderam-se nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. Todo o povo seguia Saul com um certo medo. A história é muito prática, gente. É a história de um momento na vida do povo de Deus, que o filho de Saul decidiu atacar uma guarnição dos filisteus e mexeu em vespeiro. Cutucou cobra com vara curta. 5.000 homens contra 30.000 é cutucar cobra com vara curta, né, irmãos? Você tem 5.000, vai mexer com quem é maior? Toma bronca. Todo baixinho tem essa mania. Cutuca o grandão e sai correndo. E assim fez Jonatas. Foi lá e acabou com uma guarnição dos filisteus. O que aconteceu? A resposta foi rápida. Os filisteus se juntaram e vieram contra Israel. O que acontece como resultado? Os homens, que eram os líderes do povo, os generais, os soldados, eles, se esconderam. E se esconderam fugindo, literalmente, por medo. Eles perceberam que o povo estava angustiado e fugiram tremendo de medo, como diz o texto. Essa história me fez lembrar, irmãos, a situação do homem. Porque naquela época, quem estava no exército eram os homens. Quem tinha a obrigação de proteger a nação eram os homens. Quem era a liderança do povo eram os homens em sua maioria.
E naquele momento os homens literalmente fogem, se escondem. Eu fiquei pensando, eu fiquei tentando imaginar todo um povo recebendo notícia, né, lá pelas informações da época, de que os soldados fugiram de medo. Se os soldados estão fugindo de medo, imagina o povo. Imagina a situação do povo. Isso me faz pensar que quando o homem pecou contra Deus lá no Éden, e ali começa o grande problema da figura masculina, ali o homem, ele foi tomado de um medo, e o medo foi o sinal da morte. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, há uma pergunta de Deus para Adão: Adão, onde você está? Onde estás, Adão? A resposta de Adão foi simples: Senhor, eu tive medo e me escondi. O que aqueles homens fizeram, na verdade, é o que a gente faz o tempo todo. Nós homens temos uma facilidade para a esquiva e para o ataque. Ou nós fugimos, nos esquivando das situações, não assumimos as nossas responsabilidades, não assumimos o que temos que assumir como homens, ou nós atacamos. E aí, geralmente, na lei Maria da Penha, você vê mais homem batendo em mulher do que mulher batendo em homem. De vez em quando tem umas corajosas aí, né, meu? Tem umas aí que, pelo amor de Deus, né? Elas gostam de se levantar e atacar, mas na questão de quantidade, você escuta sempre a história pensando na figura masculina. E isso me leva a pensar em algumas coisas. Está na constituição do homem uma coisa chamada medo. E esse medo que está na constituição do homem o leva a reagir em sociedade sempre de uma maneira de autoproteção. O homem não quer perder o seu lugar na sociedade. E por que ele não quer perder o seu lugar na sociedade? É interessante, e aos médicos depois me ajudem a fazer uma pesquisa, que eu fiquei sabendo, de que o movimento da fragilidade feminina veio pela medicina. Eu preciso passar para o doutor Daniel aí e para o doutor Mair um livro que fala sobre o mito da fragilidade feminina. E diz o seguinte, que lá eu creio que Idade Média, sei lá, os médicos começaram a passar para as mulheres alguns mitos, dizendo o seguinte: olha, mulher, quando você estiver na sua fase, aquela fase, irmãos, que tem aquela fase prévia, sabe? Aquela fase que tem aquela fase prévia, os médicos começaram a dizer para elas que por conta daquelas fases, elas não poderiam fazer um monte de coisa. Por exemplo, naquela fase a mulher não poderia trabalhar muito, naquela fase a mulher não poderia fazer isso, e os médicos começaram a passar para as mulheres uma sensação de fragilidade que não era verdadeira. Eu não sei se é verdade, mas está no livro lá. E uma das teorias que é muito interessante, claro, é uma mulher que escreveu, provavelmente envolvida com o movimento feminista. Uma das teorias é de que os homens, que eram a maioria na medicina, queriam manter a mulher no lugar dela, num lugar de fragilidade, porque as mulheres estavam começando a ganhar ascensão. Eu não sei até onde isso é verdade, mas fato é de que todo homem tem um buraco no seu corpo, na sua mente, que lhe dá a sensação de que ele precisa manter o poder. Ele precisa ser o homem. Não sei quem disse isso. Ele precisa ser o homem. O homem não chora, hein? Chorar é para mulher. O homem tem que ser forte e destemido. Mulher tem que ser frágil. E nós assumimos algumas posturas, e por conta dessas posturas que nós assumimos, nós temos a sociedade que nós temos. Nós temos algumas bipolaridades. Nós temos homens que se apresentam numa postura de domínio tão grande que não dá espaço para mais ninguém, nem para ele talvez, e nem para a mulher que precisa viver em sociedade. E nós temos o homem que se fragiliza. E quando aparece um homem no meio termo, a gente se preocupa. Só que a nossa imagem de homem, ela é pós-pecado. A gente precisa lembrar disso.
nós temos duas imagens da figura masculina. Nós temos a imagem criada por Deus, o homem que daria nome aos animais, o homem que cuidaria da criação, o homem que conviveria com sua mulher e o homem que teria relacionamento com Deus. É isso que nós temos. Fora isso, que nós temos a imagem do pecado. É o homem que sente medo, é o homem que foge, é o homem que tem que trabalhar, é o homem que se apresenta para a guerra com uma postura muito brutal, querendo manter os seus espaços, mas isso é pós-pecado. Então esta postura pós-pecado não é a postura determinada por Deus. Por isso que nós precisamos da ressurreição dos homens. Os homens estão precisando de ressurreição. Lucas, para frente, filho. Os homens estão precisando de ressurreição. Algumas coisas estão acuando os nossos homens. Os homens estão acuados por 4 coisas. Primeiro, pelas cobranças impostas pela sociedade. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que o boteco é o refúgio dos homens. É difícil você vê mulher no balcão de boteco. Mas se você não vê uma mulher, você vê 10 homens no balcão de um boteco. Boteco é refúgio. Alguém já disse que o bar é a célula dos desesperados. O homem desesperado na sua vida e com sua vida, com a cobrança imposta pela sociedade, ele tem que ser, ele tem que fazer, ele tem que realizar, ele tem que ter sucesso, ele tem que conseguir, ele tem que prover e ele tem que conseguir provar. Ele tem que prover e provar, o tempo todo, prover a família e provar que ele é alguém. Cobranças impostas pela sociedade de que ele tem que alcançar espaços, cobranças impostas pela sociedade que ele não pode perder os espaços. Porque as mulheres estão chegando e há um desespero desnecessário. Porque quando Deus criou homem e mulher, Deus não criou para competir, Deus criou para cooperar. Segunda coisa, os homens estão acuados, escondidos em suas cavernas por conta das fraquezas da carne. É mais fácil você ver a manifestação carnal do homem do que da própria mulher. E por conta das fraquezas da carne, tem muita gente escondida. Fica socado em suas cavernas. E não consegue viver. E aí entra a área dos vícios. Entra a área das dependências. O homem precisa de ressurreição, gente. Porque o homem está acuado por conta das fraquezas da carne, que é alimentado hoje pela mídia o tempo todo. O tempo todo. Terceiro lugar, os homens estão acuados pelo movimento feminista. O movimento feminista criou um sentimento de desespero na figura masculina. Os espaços que estão sendo tomados. A sociedade que começa a perceber que a mulher ela tem capacidade, ela tem potencial, ela pode ser presidente da república. Até presidente da primeira igreja ela pode ser, se quiser. Ela pode sim. Ela pode ser uma advogada, pode ser não só professora como era no passado. Você é mulher, o que você vai ser? Professora. Era a função da mulherada. Só que há uma empresa de transporte, não sei se é só em Bauru, eu não lembro agora o nome, que ela decidiu contratar só mulheres como motoristas. Porque mulher dificilmente gosta de boteco. Mulher não é muito afeita à bebida e a cigarro. E ela é muito mais comprometida com os horários. E essa empresa de transporte decidiu contratar só mulheres. É um raciocínio até inteligente. Mas isso, de certa forma, coloca no mercado de trabalho uma certa competitividade. Por último, os homens estão acuados pelo movimento da liberação da sexualidade. A homossexualidade começou a colocar os homens nas cavernas. Os homens estão calados, porque hoje parece que é vergonhoso você dizer que é homem. Porque o bonito é dizer que é homossexual. A sociedade incentiva isso. E o problema é quando isso começa a entrar para a igreja. Quando os homens da igreja, quando veem um rapaz, em vez de se tornarem modelos para o rapaz, começam a fazer o que o mundo faz, a debochar do rapaz, a acusar o rapaz, a condenar o rapaz. Mas a igreja, que deveria ser
a recuperação, a restauração do antes do pecado, ela deveria ser o modelo. Os homens crentes deveriam se levantar como modelo para a nossa geração de homens. Mas o que acontece? Os homens estão acuados. Porque a mídia diz que não se pode falar nada, não se pode se posicionar, não se pode se manifestar. Porque nós temos que engolir o que a sociedade diz, abrindo mão dos padrões e dos valores morais, abrindo mão dos valores da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar muito claro que há uma divisão, há uma escolha. A partir do momento que você escolhe fazer parte do povo de Deus, você tem uma lei. Essa lei não é para o mundo, essa lei é para a igreja. O mundo pode fazer as suas escolhas, a igreja não, a igreja tem o seu modelo para seguir. E dentro da igreja, os homens não deveriam viver acuados por conta do movimento da liberação da sexualidade. Os homens deveriam se levantar em nome do Senhor Jesus e dizer assim: assim é ser homem. Não apenas com padrões de cultura estabelecidos, mas assumindo aquilo para o qual Deus chamou um homem na terra. Por isso nós precisamos da ressurreição dos homens. Homens que como pais se levantem e falem. Homens que tenham coragem de se posicionar. Homens políticos que assumam a verdade. Políticos crentes, não que se coloquem no conchavo da nossa geração e não falem nada quando os movimentos vão contra a moralidade cristã. Precisamos da ressurreição dos homens, mas nós vemos os homens acuados nessas cavernas aqui, ó. Isso é problema. Sabe por que isso é problema, irmãos? Porque quando os homens se escondem, Satanás aparece. Quando Satanás foi no jardim do Éden, ele foi falar com Eva, não foi falar com Adão. Porque a lei de Deus foi dada a Adão, não a Eva. E Satanás foi ao Éden para falar com Eva. Encantou o coração de Eva. Como Adão era apaixonado por aquela mulher, era a única que tinha também, né, irmãos? Não tinha como. Louco por ela. Você é a mulher mais linda desse mundo, só tenho eu bem. Ah, então tá bom, é você mesmo. Como ele era apaixonado por Eva, aceitou a proposta de Eva e aí desmoronou tudo. Eu quero fazer 4 considerações nessa noite com você. Partindo agora do texto de 1 Samuel. Primeira consideração é de que os homens precisam passar por uma ressurreição que os ajude a rever as suas escolhas. Rever as suas escolhas. Homens que escolhem. Diz o texto que eles, vendo pois os homens de Israel, e a expressão homens de Israel ela é muito séria, porque ela fala exatamente sobre os soldados, sobre os líderes, os homens de Israel. Percebendo que eles estavam em aperto, eles escolheram se esconder. Eles esconderam-se. Questão de escolha, gente. Os homens de Israel decidiram se esconder porque o povo estava angustiado. Diz o texto, o povo se achava angustiado. Em vez dos homens de Israel socorrer o povo, os homens de Israel decidiram fugir. Aqueles que deveriam proteger e dar segurança estavam se escondendo. Assim são os homens da nossa geração. Os homens que precisariam se posicionar na sociedade. Os homens que precisariam se posicionar no reino de Deus. Acabam escolhendo não lutar, escolhendo se esconder. O problema, irmãos, das escolhas é que, por exemplo, Saul, como homem, na sequência do texto, ele escolheu, era apressado, ele escolheu oferecer um sacrifício a Deus, diz o texto. Ele esperava por Samuel, Samuel demorou. Então o que ele disse? Eu vou oferecer um sacrifício a Deus para ver se eu arrumo uma ajuda para nós, que nós estamos perdendo a batalha. E o que aconteceu? Ele perdeu logo o reino, porque aquela escolha foi uma escolha errada. A vida, meus queridos, é o resultado das escolhas que nós fazemos. E isso precisa ficar bem claro para todos nós. Toda escolha tem as suas implicações, boas e ruins. E a sociedade está do jeito que está, porque, infelizmente, os homens escolheram se esconder.
Pais que não assumem a paternidade. Pais que não colocam, não têm coragem de dizer, olha, eu posso não cuidar de você todo dia, mas eu sou seu pai. Eu pago a pensão, não é porque sua mãe enche a minha cabeça, é porque você é filho, você merece. A nossa sociedade é uma sociedade esquisita. Pai e mãe brigam, decidem se divorciar e quem paga é o filho. Geralmente quem paga são os filhos. É onde nós precisamos que os homens crentes, o problema é quando o mundo faz isso, não há problema, porque isso faz parte do mundo. Mas o problema é quando os homens crentes começam a se esquivar das suas responsabilidades. Quando pais crentes preferem mandar os seus filhos para a igreja e eles mesmos não fazem a escolha de educar os seus filhos. Eles não assumem a paternidade, não assumem a responsabilidade e aí deixam a sociedade, os seus filhos e todas as coisas entregues a si mesmos. Pais que preferem deixar a responsabilidade dos filhos com as mães. Porque educar os filhos é coisa da mamãe. Eu queria saber quem que disse isso. Pais que preferem jogar bola a assumir a sua responsabilidade. Preferem ficar no bar a assumir a sua responsabilidade. Preferem muitas vezes assistir televisão a fazer aquilo que tem que fazer. Irmãos, homem foi colocado no mundo não só como um jogador de semente, mas como um construtor de vida e de história. Se Deus te fez homem, é preciso que você faça escolha. Saia das suas cavernas, dos seus medos. E você assuma a sua masculinidade e seja referência para essa geração. Josué, um homem, disse assim à sua família, ao seu povo: se vos parece mal os servirdes ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas pelo amor de Deus, faz uma escolha. Não fica navegando como uma prancha solta ao mar. Não, eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Então, a primeira ressurreição, a ressurreição que nos leva a pensar que o homem precisa, é para que ele reveja as suas escolhas. Há um momento na história de vocês que vocês vão pensar assim: eu vou parar com esse negócio de restauração, recuperação. Aí você tem que escolher ficar. É escolha. Ou a gente escolhe fugir, ou lutar e encarar. Segunda coisa, os homens precisam passar por uma ressurreição que os ajude a mudar o seu olhar sobre a vida. O texto diz que, versículo 5, os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30 mil, mas lá antes tinha dito que Israel tinha se juntado com 5 mil. E mas 25 mil só de diferença, o que é isso? O que é 25 mil homens? Fora que o texto diz que veio como areia do mar uma multidão contra Israel. É como se todo o povo dos filisteus tivesse se levantado contra Israel, e aí Israel, apavorado e temeroso, foge da presença dos filisteus. Isso nos faz lembrar a experiência daquele auxiliar do profeta Eliseu, quando viu a multidão do exército da Síria, e disse para Eliseu: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? A oração de Eliseu deve ser o exemplo a todo homem aqui. Deus, faça que os olhos dele se abram para que ele veja o que nós não estamos vendo. Eles vejam um exército de anjos. O homem precisa mudar o seu olhar, precisa olhar para as coisas pelos olhos da fé. E eu quero fazer duas perguntas. Por que sempre esperamos que as mulheres orem? Por que são elas que encabeçam os movimentos de oração das igrejas? Por que, meus irmãos? Você vê um pingadinho, um homem aqui, um homem acolá, mas chama para orar: vai orar, mulher, vai orar que eu tenho mal o que fazer. É como se a responsabilidade espiritual fosse da mulher, e a responsabilidade espiritual é dos dois. Eu sou meio contra aquele movimento de que o homem, ele sendo o sacerdote do lar, a responsabilidade espiritual é dele. Não, a responsabilidade espiritual é dos dois. Homem tem que orar, homem tem que dizer: eu estou aqui para orar também, eu também quero me ajoelhar, porque não é vergonha para o homem se ajoelhar. A mulher chora na presença do Senhor, o homem não. A mulher se derrama na presença do Senhor, o homem não.
O homem precisa ter um olhar de fé para não fazer como aqueles soldados, quando ver a quantidade, o tamanho dos inimigos, fugir. É o homem que tem que dizer: eu vou me colocar diante de Deus em oração para resolver esse problema. E não fugir. Foge para o jogo de futebol, foge para o boteco, foge para os clubes, foge para as viagens, foge para o trabalho. Mas o homem não precisa orar, porque quem ora é a mulher. Irmãos, isso não está na Bíblia, isso está na igreja, mas não está na Bíblia. Os homens precisam passar por uma restauração na sua maneira de olhar para a vida. O homem precisa ter um olhar de fé, olhar de esperança, olhar de confiança. Dizer: assim diz o Senhor, o exército é grande, o inimigo é grande, os desafios são grandes, os pecados são grandes, as lutas são grandes, mas eu creio no meu Redentor, porque o meu Redentor vive. Eu não posso ficar como um homem frágil, molenga, dizendo: mulher, ora por mim. Eu preciso dizer: eu vou orar por mim, porque Deus me deu 2 joelhos, uma boca e 2 ouvidos para ouvir. Deus me deu mente e coração para entender. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou parar de esperar que as mulheres façam o que eu tenho que fazer. Tá certo, meus irmãos, tem coisa que é melhor deixar a mulherada fazer, porque quando o homem se mete a fazer, sai ruim pra caramba. Mas tem coisas que Deus quer que o homem faça também. É ter um olhar de fé, é mudar o olhar. Homem, ora também, para que tenha a visão de Eliseu. O exército inimigo é grande, mas o exército de Deus é maior. Maior é o que está em nós do que? O que está no mundo, meus irmãos. Maior é o que está em nós do que está no mundo. É palavra de fé. Eu creio. É dizer assim: eu creio. É o jovem crente, homem, dizer: eu creio. Em vez de ficar envolvido com as boberices da nossa época, as bobagices da nossa época, é dizer: não, eu sou um jovem crente, homem crente, e eu creio. Eu creio que tudo é possível ao que crê. Os homens precisam passar por uma ressurreição que os ajude a assumir a sua posição. O grande dilema daqueles homens foi o silêncio. Irmãos, existe um livro conhecido por muitos, lançado pela editora Vida Nova, de Don Hudson e Larry Crabb, O Silêncio de Adão. O livro, ele retrata a questão do pecado e diz o seguinte: porque Adão se calou, Eva pecou. A pergunta que ele faz é: onde estava Adão quando Eva decidiu pecar? Essa é a pergunta. E o livro todo, ele trabalha esta percepção da necessidade de um posicionamento. Porque quando Deus criou o homem com uma intenção. E quando Deus criou a mulher, Deus criou com outra intenção, para que os dois se completassem e cumprissem um propósito de Deus. O homem não pode abrir mão do seu papel, e a mulher não pode abrir mão do seu papel. Porque quando o homem abre mão do seu papel, a mulher fica escrava a si mesma, a mulher fica sem segurança, a mulher ela fica entregue a uma vida isenta daquilo que Deus colocou para suprir aquilo que faltava nela, e também o contrário é verdadeiro. Por isso que há um impulso natural, com exceção daqueles que têm o dom do celibato, há um impulso natural de um homem procurar uma mulher e de uma mulher procurar um homem, mas nunca há um impulso natural de um homem procurar um homem e uma mulher procurar uma mulher. Isso é um impulso distorcido, mental, social, psíquico, não natural. Neste impulso natural, criado por Deus no Éden, Deus coloca um vazio no homem que só é preenchido por ele, mas Deus deixa um vazio no homem que é o espaço da mulher. Deus coloca o homem num sono profundo, e segundo a nossa teóloga, irmã Leonor, esse homem está dormindo até hoje, né, Leonor? Deus deixou um buraco no homem que só a mulher preenche. Por isso que o homem não precisa pedir desculpa por ser homem. O homem não precisa ir na televisão para lutar pelos seus direitos. O homem não precisa pedir perdão por viver como homem. O homem não precisa atacar ninguém por dizer: eu sou homem. Porque Deus assim fez.
E quando nós vivemos aquilo que Deus faz, nós não precisamos pedir desculpa, perdão, não precisamos nos justificar, não precisamos ficar nos explicando, porque o que Deus faz cresce com naturalidade, se desenvolve com naturalidade. É o homem assumindo a sua posição, não assumindo o silêncio de Adão, o homem que não fala, o homem que não diz, o homem que não se declara, o homem que não se posiciona, o homem que não assume o seu papel na sociedade e no reino de Deus. Irmãos, tem muito homem calado, aproveitando do que a mulher está fazendo. Bem, vai na igreja, ora por nós. E a mulherada, graças a Deus, tem um coração do tamanho de Jesus, né? A mulherada vai para a igreja orar. Eu queria que a mulherada uma hora falasse assim, eu vou nada, vai você orar por você, porque eu vou orar por mim. Já pensou, irmãos? Eu vou orar por mim. Agora, você vai orar por você. Porque Deus te deu 2 joelhos, uma boca e 2 ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. É o silêncio de Adão que precisa ser trabalhado em nós. Homens precisam de ressurreição, homens precisam tomar vida, homens precisam tomar força, homens precisam tomar fôlego, homens precisam assumir a sua posição no reino de Deus, a sua espiritualidade. Porque, irmãos, por sinal, espiritualidade para homem muitas vezes é uma coisa um tanto que quanto de guru. É o cara que gosta de coisa zen. O que nós precisamos, irmãos, é o levantar de uma nova geração de homens. Homens que não pensem assim, se eu der o dízimo, e se eu der o dinheiro dentro de casa, eu estou bem com Deus. Não está, não. A responsabilidade diante de Deus é da mulher para a mulher e do homem para o homem. Essa é a responsabilidade que Deus deixa. Quando os homens estão fora de suas posições, o reino de Deus padece. E nós vimos hoje aqui pela manhã a mensagem que nos exortou sobre o processo da maturidade cristã e a necessidade do envolvimento no reino. O homem procurando um ministério. Irmãos, imagine só, olha quantos homens aqui. Homens procurando a Beatriz, dizendo, Beatriz, nós queremos cantar. Por que vocês querem cantar? Porque vai ter culto para os homens? Não. Nós queremos adorar a Deus. Homens chegando na igreja dizendo, olha pastor, eu estou do seu lado para o ministério acontecer. Homens que se levantam e dizem assim, eu sou crente em Jesus e eu quero ajudar a mudar a nossa sociedade. Eu quero ser político, eu vou ser um político crente que como homem muda a história da nossa geração. Eu vou ser um advogado crente que muda a história da nossa geração. Eu sou um homem médico crente que muda a história da nossa geração. Homens que assumem a sua posição na sociedade e no reino. Porque, homens, se nós não acordarmos, o referencial feminino está se tornando a marca da nossa geração. Porque quando movimentos contrários àquilo que Deus criou se levanta porque nós nos escondemos nas cavernas que nós criamos. Aprendam isso. Eu não quero aqui tornar essa mensagem numa aula de psicologia, mas nós sabemos que toda vez que dentro de uma família o referencial é a mãe, você tem um potencial para a homossexualidade do homem. E é por isso que nós precisamos de homens que se levantem, homens que se responsabilizem pelas posições, homens que assumam a sua posição na igreja e na sociedade como homem, sem pedir desculpa, apenas como homem. E por último, os homens precisam passar por uma ressurreição que os ajude a experimentar transformação, meus irmãos. Nós estamos em uma sociedade, nós estamos vivendo na sociedade da reorganização. Mas o que nós precisamos é de homens que passem por transformação. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, aprendam uma coisa. A palavra abundância, no original, não significa o que significa para a língua portuguesa. Para a língua portuguesa, a palavra abundância significa e traz o sentido de quantidade. Para o grego, a palavra abundância significa completar. Então o texto deveria ser
traduzido assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Sentido: sem Jesus, a vida é sempre incompleta. Jesus completa o que falta. Então o Evangelho não é só para organizar as nossas emoções. O Evangelho não é para organizar a nossa moralidade apenas, nos tornar pessoas morais. O Evangelho não é para organizar a nossa ética, as nossas relações sociais. O Evangelho é para transformar o homem de dentro para fora. Promover transformação. Precisamos de ressurreição que leve o homem a experimentar uma transformação. Então vocês e nós nunca devemos orar apenas para que Deus reorganize a vida, mas que Deus transforme a vida, que Deus mude, que Deus restaure, que Deus dê um novo sentido, porque Ele disse: eu faço novas todas as coisas. Se preciso for, eu jogo fora as coisas velhas, porque tudo já se fez novo. Eu pego o seu passado e jogo fora. Eu pego o seu mundo passado e jogo no fundo do mar. E eu construo um novo homem. E diz Paulo: eu junto na cruz e levanto um novo homem. E é por isso que nós declaramos, irmãos, de que precisamos de uma ressurreição dos homens. Homens que não fiquem choramingando pela oração das mulheres. Homens que não deixem apenas as mulheres assumirem as suas posições, mas homens que assumam a sua posição na sociedade como homens, sem pedir desculpa por ser homem, e homens que assumam o seu papel no reino de Deus. A história da Bíblia ela é interessante. A história de Deus é muito interessante. Alguém já disse que um dos grandes problemas da Bíblia é que a Bíblia é masculina, a ponto de alguém dizer que precisaríamos escrever uma Bíblia feminina, porque Deus é muito masculinizado, porque a cultura oriental é masculinizada. Irmãos, que deixemos as aulas de antropologia para lá e comecemos a pensar que as questões, os raciocínios dos movimentos culturais, eles fazem parte da nossa reflexão sobre a sociedade. Mas quando nós entramos no mundo de Deus, na história de Deus, no reino de Deus, as coisas mudam de lugar. As peças no quebra-cabeça mudam de lugar, porque Deus escreve diferente da nossa forma de agir. As escolhas de Deus são diferentes, porque quando Deus faz escolhas, Ele escolhe aquilo que nós nunca escolheríamos, porque Ele escolhe aquilo que não é para confundir o que é, aquilo que não é nada para dar sentido. Os fracos para confundir os fortes são as escolhas de Deus. E quando nós olhamos para a sociedade, nós precisamos olhar para a sociedade partindo do referencial da palavra. E quando Deus fez você nascer homem, no ventre da sua mãe, Ele escolheu você para nascer como homem, para que você fosse homem. E como homem, glorificasse a Deus. No ventre da sua mãe, quando você foi nascer mulher, Deus fez você mulher, para que como mulher você glorificasse a Deus. Tudo que fora disso é aberração, é distorção. E para nós, igreja, para o mundo não, para o mundo é certo. Quero deixar isso claro na internet, para que ninguém fique me apurriando depois. Para o mundo é certo, mas para a igreja não é certo. Porque para a igreja, o referencial da igreja é a lei de Deus. E dentro da lei de Deus, nós temos, dentro da construção histórica de Deus, nós temos Deus criando o homem para cumprir o papel do homem e a mulher para cumprir o papel da mulher. Por isso, se você está aqui dentro e você tem tendências homossexuais, eu quero exortar você no nome do Senhor Jesus a se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu não preciso fazer terapia para mudar os meus impulsos, eu preciso de transformação, Deus. Porque se o Senhor quisesse que eu tivesse nascido mulher, eu teria nascido mulher. Eu nasci homem, Deus, e eu vivo pedindo desculpa, me explicando, me esquivando e me escondendo, porque eu não estou assumindo a minha masculinidade, Deus. Eu preciso de transformação pelo poder do Evangelho. Se você é mulher e você tem tendências homossexuais, você tem que dizer: Deus, eu preciso de transformação. Eu não quero viver pedindo desculpa e me explicando. Eu quero viver a minha feminilidade.
Eu quero viver a minha masculinidade pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a igreja não assume quem ela é, o mundo fica do jeito que está. A igreja abre as portas. Eu recebi uma mãe que me procurou para aconselhamento da sua filha, que está vivendo um caso de lesbianismo. E eu tentei, de todas as formas, aconselhá-la. Ela foi no passado da Congregação Cristã do Brasil. E eu peguei Bíblia e conversei, e mostrei, fui falando. Ela disse: pastor, mas tem um problema. Qual é o problema, filho? O problema é que sua filha está vivendo. Não, mas tem um problema. Qual é o problema? É que minha filha é evangélica. Eu desmontei no gabinete. Eu disse: de que igreja? Eu não vou dizer igreja. De tal igreja. Ela frequenta essa igreja há anos. Ela e a namorada. Eu parei. Eu disse: então você mande ela procurar o pastor dela. Que de repente o pastor dela tem uma revelação que eu não tive, uma compreensão que eu não tenho. Às vezes a gente quer juntar muita gente, fazer as coisas de maneira diferente e acaba amaldiçoando a nossa geração. Então, se você é homem e tem tendências homossexuais, eu quero orientar você a ir aos pés da cruz de Cristo e pedir a Jesus: Jesus, faz eu ser aquilo para o qual eu fui criado. Se você é mulher e tem tendências homossexuais, vá aos pés da cruz de Cristo e diga: Deus, eu quero viver a minha feminilidade, porque eu nasci mulher e eu não quero viver pedindo desculpa e nem dando explicações. Eu quero viver debaixo da bênção do Senhor. Eu termino, queridos, dizendo de que os homens estão precisando da ressurreição que vem de Jesus. Homens que consigam viver aquilo para o qual foram criados. Homens que não precisam se esconder. Homens que saem das cavernas e assumem suas posições na sociedade e no reino de Deus. Amém, gente? Se coloque em pé, vamos orar. Vamos falar com Jesus. Eu não vejo nenhum problema o mundo viver o que está vivendo. Porque o mundo jaz no maligno, qualquer coisa é válida lá fora. Mas eu vejo o problema quando as coisas começam a invadir a igreja de Jesus. E como Deus tem um amor pela igreja, e Ele quer lidar com isso, é por isso que Ele chama os homens a uma nova posição. Então eu quero fazer aqui alguns convites. Primeiro convite: que você, homem, assuma a sua masculinidade, o seu papel como homem na sociedade. Segundo convite: que você, homem, assuma o seu compromisso com Jesus. Não é só a mulher que tem que ser mulher de oração, mulher de frequência de igreja, mulher que busque a presença de Jesus. Não é só a mulher que tem que sair cedo e ir para a igreja, que tem que participar de ciclo de oração. Tem gente aqui que da Assembleia de Deus sabe o que eu estou falando. Círculo de oração. Qual é a maioria nos ciclos de oração na Assembleia de Deus? Mulherada. Eu estava no Rio de Janeiro 2 semanas atrás, me convidaram para uma reunião de oração, quinta-feira, 3 horas da tarde, num bairro no Rio de Janeiro, 40 graus, 35 mulheres reunidas, orando, clamando, senhorinhas, mulheres mais novas. E eu fiquei sentado ali. Graças a Deus apareceram 2 jovens, 2 rapazes, senão eu ia ser o único homem ali. E aquela mulherada orando, clamando, buscando o Senhor de 3 às 5 da tarde. Quando eu venho para a igreja, terça-feira de manhã, quem é que está aqui orando? Mulheres. Mulheres. E onde é que estão os homens? Não, homem foi chamado para ser diácono. Homem foi chamado para ser diácono. Não, irmãos, homem foi chamado para ser crente em Jesus e servir a Jesus. Então, um convite a você. Assuma a sua posição no reino de Deus. Aquilo para o qual Deus te chamou. Assuma. Assuma, não se esconda. Porque quando o homem se esconde, a mulher padece. E a igreja sofre. É um desafio para você que não é crente em Jesus, a entregar a sua vida para aquele que foi o Filho do homem,
para que você viva aquilo para o qual Deus te criou. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Não precisa só se envolver com igreja. Isso não faz mudança. Mas quando eu pego a minha vida e entrego a Jesus, aquele que foi a marca da vida em sua plenitude, traz de volta tudo que nós deixamos escondido nas cavernas. Jesus faz isso. Jesus traz de volta todos os potenciais de um homem e todos os potenciais de uma mulher. Eu creio, meus irmãos, que se esses homens que aqui estão se colocarem integralmente nas mãos de Deus, através de Jesus Cristo, esses homens podem passar à frente de muitos que estão aí caminhando a vida toda sem ter passado por onde eles passaram, porque Deus faz em um ano o que nós não conseguimos fazer em 10 anos. Deus faz. A prova está aqui, o casal. Foram vocês, né, que saíram das ruas, se casaram, servem a Jesus, missionários, saíram da Cracolândia pelo poder do Evangelho, são crentes em Jesus, membro da igreja batista, se casaram, têm uma filha e hoje são missionários no projeto, pelo poder do Evangelho. Ou você crê ou você não crê, só tem 2 caminhos. Quando você crê, Jesus transforma. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Diga a Deus através da sua oração, diga, se você sentir desejo, diga: Deus, eu preciso de ressurreição. Mas não são só os homens que precisam de ressurreição. Tem muita mulher que precisa de ressurreição, que já está morta em seus sonhos, morta em seus projetos, morta em suas esperanças, morta em sua fé. Pode dizer: Jesus, eu preciso de ressurreição. Talvez você diga nessa noite: Jesus, eu estou como Lázaro, já faz um tempo que eu estou enterrado, eu preciso nascer de novo. E Jesus pode fazer isso. Você crê? Você crê? Você quer que a igreja ore por você nessa noite aqui, que é casa de oração? Apenas levante sua mão e diga: pastor, eu quero ressurreição na minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus vai abençoando, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe ali, Deus abençoe. Diga: pastor, eu quero ressurreição, porque a palavra de Deus diz em Romanos que a ressurreição de Cristo será a nossa ressurreição. Se você crer em Jesus, se entregar a Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus, Deus te abençoe. Jesus ressuscita você. Mas é preciso que você creia. Apenas creia. Diga: Deus, eu preciso que o Senhor me ressuscite, me tire das minhas cavernas, dos meus esconderijos, dos meus túmulos. Sua vida já perdeu sentido? Diga: eu preciso de ressurreição. Você está afastado da igreja, se sentindo um morto. Eu preciso de ressurreição. Você apenas visita a igreja, mas não sente a vida do Espírito, precisa de ressurreição. Então levante sua mão e diga: pastor, ore por mim, eu quero nessa noite entregar meu coração a Jesus Cristo. Eu preciso de ressurreição hoje, pastor. Eu preciso que Jesus me tire dos meus túmulos, dos meus esconderijos. Eu preciso assumir a vida, seja homem ou seja mulher. Dizer: eu preciso assumir a vida, eu preciso de vida. Eu não preciso de uma religião, eu preciso de vida. Eu preciso de vida nova e vida abundante. Onde você está, levante sua mão e diga: pastor, ore por mim, eu preciso de ressurreição também. Deus abençoe, meu jovem, Deus abençoe. Irmão Misael. Irmãos, nós vamos orar. Deus abençoe. Ali no meio. Ailton, Deus abençoe, querido. Eu vou pedir você que levantou sua mão nesse momento de oração. Vem cá perto de mim, eu quero orar por você. Vem cá, Ailton. Vem cá, Marilene, com seu irmão, vem com ele. Às vezes, para a ressurreição, a gente precisa de que alguém tire a pedra. Lembra de Lázaro, gente? Então, Silas, vem com o seu pessoal aqui. Vários levantaram as mãos ali. Gente que está vivendo esse tempo de renovação. Vem cá. Se você levantou sua mão e não quer vir sozinho, pede para alguém vir com você. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, alguém precisou tirar a pedra para que ele saísse. Né? Para que ele saísse. Ana, fique próximo a ela ali. Mulher com mulher, aqui, ali que está chegando, ali com ela. Vem cá, Silas, com sua esposa, junto do seu pessoal que levantou a mão. Há um canto que diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Vamos cantar? Renova-me,
É uma canção que a gente conhece. Irmãos, é um momento de envolvimento do Espírito. A gente nunca sabe o que Deus está fazendo. Mas uma coisa a gente sabe: ou a igreja se levanta e assume a sua posição, ou a igreja fica aí se explicando para a televisão, tentando dizer o que é verdade e o que não é. A igreja não precisa disso, não. A igreja precisa apenas viver a verdade, com coragem de viver a verdade. Não é só aqui dentro, não, lá fora. Lá fora assumir os seus papéis sociais, lá fora ser agente do reino. É isso que Deus quer da igreja. Cante comigo, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Uma coisa que tem preocupado muito o trabalho para a psicologia, em termos de estudo, eu vejo muitos falando em terapia. Muitas vezes eu até incentivo que se faça terapia, porque tem hipótese que precisa. Mas há um momento da vida que a gente precisa abrir o coração para Jesus, abrir a mente para Jesus e dizer: Senhor Jesus, há dentro de mim coisas que, mesmo que eu fique sabendo que existem em mim, o saber não vai me transformar. O saber vai organizar a minha vida apenas, mas não vai transformar. Eu preciso de que o Senhor transforme minha mente lá dentro, meu coração lá dentro. Que o Senhor pegue o meu mundo interior, meus fracassos, as lembranças dos fracassos, os meus medos, quando eu fui abusada quando menina, quando eu fui abusado quando menino, que o Senhor pegue essas lembranças e cure no nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Senhor, o momento que eu fui abandonada, rejeitada, e aquilo me deixou decepcionada, frustrada com a vida, eu preciso que o Senhor cure a minha alma. Senhor, as pessoas que eu deixei pelo caminho largado, pessoas que eu matei, que eu destruí, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu interior. Meus irmãos, se Jesus não visitar o nosso mundo interior, nós apenas vamos ficar com uma cara mais bonita, mas não vamos ter transformação. É tudo que há dentro de mim. Tudo que há dentro de mim. Você pode cantar isso? E aí nós vamos orar. Nós vamos orar crendo no poder de Jesus. Se você está aqui dentro precisando de libertação interior, de lembranças, de mágoas, ressentimentos, libertação, cura no seu mundo interior, você pode dizer: hoje, no nome de Jesus, eu quero me ver diferente. Eu quero perceber que eu sou um homem diferente por Jesus. As lembranças vêm, mas a fé também vem junto. Eu quero ser uma mulher diferente, porque as lembranças vêm, mas a fé vem junto. Porque quando Jesus me escolheu, Ele sabia quem eu era. E Ele me escolheu para trabalhar em mim, para que o mundo veja o Senhor Jesus. Vamos cantar? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai querido, chega um momento da vida
nós vamos entendendo de que nós não precisamos apenas de reorganização, que nós não precisamos apenas de ajustes. Chega um momento da vida que nós entendemos que precisamos de transformação. E cremos, ó Deus, de que só Jesus, pelo poder do Evangelho, pode promover nova vida. E é por isso que eu oro por esses que levantaram suas mãos. E peço que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre eles. E que o Senhor apenas não reorganize as coisas, mas que o Senhor transforme de fato tudo aquilo que faz parte da existência deles. Que o Senhor perdoe os pecados e que o Senhor, no nome de Jesus, levante homens e mulheres que venham glorificar o teu nome. Não homens e mulheres perfeitos, mas homens e mulheres que tenham consciência da imperfeição e dependam daquele que é perfeito. Homens e mulheres que vivam na dependência da graça de Jesus para viver no poder de Jesus. Deus, toma esses homens que estão aqui à frente em tuas mãos, transforma a vida deles pelo poder do Santo Evangelho. Toma essas mulheres que estão aqui à frente, toca na vida delas pelo poder do Evangelho, e que assim, ó Deus, a nossa geração vá percebendo de que Jesus Cristo continua sendo o único caminho, a única verdade e a única vida. Que o Senhor, no nome de Jesus, pela autoridade da tua igreja, demonstre a esta geração de que só há esperança na igreja de Jesus, só há esperança no Evangelho de Jesus, e tudo aquilo, ó Deus, que foi aqui colocado pela tua palavra, que ela venha produzir frutos e frutos em abundância para este povo e para esta geração. Ó Deus, aqueles que têm lutado diante do Senhor, lutado como homens, que o Senhor os abençoe. Aqueles que têm lutado como mulheres, aquelas que têm lutado como mulheres, que o Senhor as abençoe, e que assim, ó Deus, tenhamos uma geração que se coloque sempre de pé na presença do Senhor, para assim glorificar o teu nome, prostrados em pé, submissos em pé, e assim vivendo o santo evangelho dentro do teu reino, para que o mundo veja a luz de Cristo, no nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim, declare isso com força, necessita ser cuidado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, irmãos? A igreja pode sentar, os irmãos também, Deus abençoe. Pessoal da Cristolândia, vem cá encerrar esse culto cantando. Vocês vão despedir esse final de culto. Vamos nos abençoar com essa canção. Enquanto eles se organizam, irmãos, deixa eu aqui também dar essa palavra à igreja. Eu quero dar uma palavra de louvor a Deus pelos visitantes que vieram hoje. Família Barros, que veio apresentar a Giovana. Deus abençoe, viu? Aos pessoal de Pederneiras, Deus abençoe. Ao pessoal do Cristolândia, valeu, obrigado. Eu vi a Vitória entrando aí. Faz assim, Vitória. Irmãos, dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Semana passada, nós estávamos com a Vitória no hospital, precisando de sangue, e os médicos não entendiam o que ela tinha. E graças a Deus, quando eu vi a Vitória entrando ali, eu falei assim, bom, Deus já abençoou mais uma vida, né? E a Vitorinha está aí. Por isso que o nome é Vitória, né, Vitória? Por isso que o nome é Vitória. Eu sabia, Deus é bom demais. Que bom, nós como igreja estivemos acompanhando em oração a pequena Vitória. Irmãos, após essa canção, deixa eu fazer um convite, pastor Silas. Nós preparamos um lanche para eles, tá? Para vocês lá no salão social. Eles vão ganhar o lanche, mas você não, você vai pagar, tá bom? Então é assim, eles têm um lanche especial para eles, porque eles vão voltar para Piratininga, e nós queremos que eles voltem, cheguem lá, só possam dormir, descansar para amanhã. E nós temos lá a cantina, e podemos ali comprar um lanche, e ficar conversando,
abençoá-los também, dando atenção, né? São irmãos em Cristo, gente que precisa de carinho, de amor, e você também, como família, ter um tempo. Ao nosso querido irmão lá de Campinas, irmão do Antônio São Paulino, o São Paulino roxo ali, é Daniel ou é Cláudio? Como é que é mesmo? Não é nem Daniel nem Cláudio, é Celso. Aí, beleza, errei todas. É porque o seu São Paulo bateu no meu Santos hoje, eu queria errar de propósito, né? Então Deus abençoe o retorno de vocês para Campinas, Deus abençoe vocês. Quem mais está nos visitando aí que eu estou aqui identificando? Bom, todos que vieram, que tenham uma semana cheia da paz do Senhor, uma semana muito alegre na presença de Jesus. Depois dessa canção nós vamos dar a bênção e aí vamos voltar para casa e no retorno de vocês para Piratininga. Que Deus abençoe vocês, viu? Que saia aí desse meio, professores, advogados, pastores, missionários, né? Em nome de Jesus, né, irmãos? Engenheiros, né? Que saia aí mecânicos bons, funileiros bons, maridos bons. Deus abençoe, Deus dê graça a vocês. O que nós temos, nós queremos compartilhar com vocês, que é a graça de Jesus. Jesus, ele transforma, não melhora. Jesus, ele transforma. A medicina melhora, Jesus transforma. A medicina mundial diz que uma vez viciado em crack, sempre viciado em crack. Mas o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é suficiente para transformar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
de Jesus, de Jesus, de Jesus, o que nos faz, o que nos faz, vamos tomar nele, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você quer, levanta sua mão para o alto e declara que você é livre. Livre pelo sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Somos livres, livres, livres. Sou livre, sou livre, sou livre. Livre pelo sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, serei, serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora revelada em Cristo Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus presentes estejam e presentes permaneçam com todo este povo aqui reunido, hoje e para todo o sempre. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deus a todos abençoe. Queria ver se